Muito bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo com o nosso café de propósito. Eu esqueci de ligar a luz. Aí quando começa que você vê que a imagem não tá legal, você fala, uai, o que foi? Quem foi que você esqueceu de ligar a luz? Muito bom dia, Lena, minha querida. Muito bom dia, Nilma. Sejam muito bem-vindas ao nosso Café de Propósito. Café de Propósito, é isso aí. Hoje vamos ler o capítulo 22 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Cafezinho quentinho. E hoje vamos começar com toda a força e esperança que o Senhor nos coloca. Esperando em Deus. Que maravilha. Bom dia, Nilma. Minha alma só espera em Ti. Eu te adoro, Senhor. Minha alma está esperando em Ti, porque eu te adoro. Te louvo e bendigo o Seu santo nome. Quão maravilhoso é acordar sabendo que tem um Deus que me ama e que eu amo esse Deus que me ama. Quão maravilhoso é acordar sabendo que eu tenho um Deus que me ama e que eu amo esse Deus que me ama. Não tem sensação melhor, não. Se pensar bem pensadinho assim, não tem sensação melhor, não. E hoje eu acordei desse jeito. Hoje, quando eu acordei, dei um sorriso e falei, é nóis, tamo junto. Eu sou seu filho amado. Sabe aquele sentimento de coração quentinho? É hoje. É hoje. Não que os outros dias sejam diferentes, mas hoje eu acordei já com coração quentinho. Coração quentinho. Vamos lá? E hoje a gente vai falar sobre um ato de amor que Jesus teve que é muito interessante. Jesus, ele teve um traidor durante todo o tempo com ele. O traidor era o cara que mexia com o dinheiro. Jesus já sabia que ele o ia trair. E mesmo assim Jesus deixou o cuidado do dinheiro com ele. Tem noção? Tem ideia do que é isso? Não é muito interessante? É muito interessante. Porque se eu sei que alguém vai me trair, lógico que eu não vou deixar nada na mão dessa pessoa. Eu vou sair de perto, tirá-la de perto de mim o mais rápido possível. Jesus fez exatamente ao contrário. Ele sabia que Judas ia trair, ele o chamava de amigo. Muito bom dia, Fabiana linda, minha amiga querida. Que bom você por aqui com a gente. Ó o café, ó. Bebe café, Fabi. A Lena só bebe chá. Então vamos lá? Conspiração contra Jesus e traição de Judas. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. Estava aproximando a Páscoa dos judeus, né? E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temiam o povo. Por que eles temiam o povo? Porque o povo já estava aglomerando muito, né? Já estava juntando muita gente perto de Jesus. Então eles já estavam temendo o povo já. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes e com os chefes da guarda sobre o modo de lhe entregar. Alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Ele aceitou e procurava uma oportunidade para entregá-lo a eles escondido da multidão. Presta atenção, ontem eu mais a Fabi, a gente conversou muito, por mais de 1 hora, sobre distrações, sobre brechas. Judas, como ele era... Como que eu vou dizer, hein? Como ele estava propício, ele abria brechas, então Satanás entrou nele.
Muito bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo. Então, o quanto eu estou propício a Deus me usar? Quanto mais eu estou propício a Deus me usar, quanto mais eu estou aberto a ser um instrumento dócil nas mãos de Deus, quanto mais tempo eu passo em oração, quanto mais tempo eu passo em adoração, que essa é muito importante, a adoração, quanto mais tempo eu passo conectado com Deus, menos brecha eu vou abrir. E cada brecha que eu abro, por menor que ela seja, até que eu consiga fechá-la, causa um constrangimento e uma dor muito forte. Então eu preciso estar atento para não abrir brechas. Não abrir brechas. Ultimamente, eu já falei para vocês, eu vacilei e deixei uma brecha mais mínima. Muito pequenininha a brecha que eu abri, pequenininha mesmo. Pensa na dor de cabeça que me deu. Graças a Deus eu tenho pessoas ao meu lado, mentores ao meu lado. Uma delas é a Fabi, que é minha mentora. Então, que logo já me orientaram e falou: ei, não vacila não, que você abriu uma brecha aí e tá acontecendo alguma coisa errada com a sua vida. Então tenha mentores, tenha pessoas ao seu lado que estejam caminhando no mesmo propósito que você. Porque quando você abrir uma brecha, você der uma vacilada, a pessoa chega e fala assim: ei, acorda, não é assim que é para fazer não. E eu abri uma brecha sem pretensão nenhuma, sem pensamento nenhum. As coisas foram acontecendo e eu cedi. E aí quando eu vi que tinha aberto a brecha, quando a Fabi me abriu os olhos, eu fui fechar, deu trabalho. Aí a Fabi falou, tem amigos que são amigos de Deus, exatamente. Então, por que Satanás entrou no coração de Judas? Porque Judas deixou uma brecha aberta. Ele era um cara que roubava o dinheiro ele era o tesoureiro de Jesus, né? Então ele lesava. Quando a mulher quebra o perfume para banhar os pés de Jesus, ele fala: meu Deus do céu, para que quebrou e você jogou fora? Da rápido vai vender por 300 denários. Mas não é para alimentar tantas pessoas, mas não era para alimentar pessoas. Ele queria era para ele. Entendeu? Então ele foi abrindo brechas. E aí, no filme A Paixão de Cristo, é nítido ver isso. Que ele está fazendo aquilo por dinheiro, mas quando ele entende o que vai rolar, o que vai acontecer, quando Jesus dá um beijo nele e fala: você me traiu, amigo. Aí ele enlouquece, vai lá devolver as moedas, os caras não aceitam de volta, aí ele vai e suicida, perde a cabeça. Mas por quê? Se for estudar a história de Judas, ele abriu uma brechinha, ó, pequenininha. E aí estava do lado de Jesus, com certeza Jesus falou, exortou, explicou, né? Assim como fazia Pedro, Jesus descia além, Pedro falava mesmo. Com certeza falou de Judas, falou com Judas. Mas Judas não escutou. Então, tem amigos que são amigos de Deus, para que possam te exortar, para que possam te colocar no rumo quando você estiver falhando, quando você estiver faltando. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre te pergunta, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus e prepararam a Páscoa. Eu estou estudando bastante agora sobre a lei da atração. Todos os livros que eu estou lendo falam sobre a lei da atração. E já assisti o filme O Segredo. E não tem como não ver
que não perceber a lei da atração aqui. Será que Jesus, é uma dúvida minha, eu preciso estudar para entender isso aqui. Será que Jesus falou isso aqui porque ele criou essa situação porque ele era Deus? Ou será que ele atraiu isso? Olha o quanto é profundo a lei da atração. Porque eu fiz alguns exercícios de atração ultimamente e todos deram certo. Eu atraí aquilo que eu queria, aquilo que eu pensei. Eu vou contar um para vocês, que foi o da corrida do Rio de Janeiro. Eu visualizei o tempo que eu iria passar. Eu visualizei na largada 2 horas e 22 minutos. Eu passei na linha de chegada com 2 horas e 20 minutos. Então foi muito forte para mim. Então aqui, quando Jesus... E é igual a história do jumentinho, né? Quando Jesus fala, ele está mandando, ele está ordenando, mandando buscar, porque ele é Deus e aquilo vai estar lá, ele está ensinando a gente a lei da atração. Porque ele conta detalhes de como vai estar a sala. Qual é a sala, onde vai estar. Agora, fica a dúvida aí. Ele criou aquilo porque era Deus, ele já sabia que estaria ali porque era Deus, ou ele está ensinando sobre a lei da atração? Vai estar assim, 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 você vai e pergunta para esse cara, ele vai falar isso e tal. E aí, o que vocês acham? Ele criou porque era Deus ou ele atraiu isso? Vai respondendo aí pra mim. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e... outra coisa que eu vi aqui, ó, esqueci de falar, na hora eu pensei. Ele mandou Pedro e João. E eu quero muito falar sobre isso porque para ficar gravado no meu coração. Os amigos íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Amigos íntimos. Jesus tinha 12 apóstolos que andavam com ele o tempo inteiro. Cada um tinha um certo serviço, uma certa função, uma certa missão. Agora, Pedro, Tiago e João eram amigos íntimos. Tudo era eles. Sempre que tinha que fazer alguma coisa importante, eles estavam juntos. Sempre que Jesus ia ser retirado, eles estavam juntos. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Tenha amigos íntimos. Os amigos íntimos são aquelas pessoas que eu posso partilhar a minha vida, partilhar os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas mazelas. Eles viram Jesus chorando, Jesus suando sangue. Mas eles também viram a glória de Jesus. Quando Jesus é transfigurado. Tanto que Pedro enlouqueceu e falou assim, vamos fazer 3 tendas aqui e acabou o mundo, vamos ficar só aqui. Agora os outros apóstolos de Jesus eram amigos estratégicos e necessários. Então, o que são amigos estratégicos? São amigos que eles são estrategicamente colocados na nossa vida porque em algum momento a gente vai precisar deles para alguma coisa, mas eles são muito amigos. Mas não dividem a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos. Não sabem da minha vida. Quais são os amigos necessários? É que eu preciso deles ou eles precisam de mim em algum momento. São necessários para que eu chegue em algum lugar, eu chegue até uma outra pessoa. São 60% dos meus amigos são amigos necessários. 60% dos amigos necessários, uns 35, 40%, não, uns 25, 30% amigos estratégicos e 10%, não mais que isso, não mais que isso, amigos íntimos. Amigos íntimos. Jesus tinha 12 apóstolos, 3 amigos íntimos. 40% dos amigos que ele tinha eram amigos íntimos. Vai pegando aí. Às vezes você está dividindo a sua vida com muita gente. Está dividindo a sua vida com quem não é seu amigo íntimo, é seu amigo necessário. E aí esse amigo, ele é amigo íntimo de outra pessoa. E aí ele vai lá dividir com outra pessoa e com outra pessoa e com outra pessoa. Então a sua história está rodando em muitos lugares. E você nem sabe disso.
só porque você não escolheu com quem dividir a sua história. Quer saber mais sobre isso? Leia o livro Especialista em Pessoas. Thiago Brunet vai ensinar quem são os amigos íntimos, estratégicos e necessários. E quando eu entendi sobre isso, minha cabeça explodiu. E eu entendi. Todos são meus amigos. Todos. Os 100% que eu tenho. Só que uns são necessários, outros são estratégicos e outros são íntimos. E aí também eu comecei a pensar de quem eu sou amigo íntimo, de quem eu sou amigo necessário e de quem eu sou amigo estratégico. E tá tudo bem, tá tudo lindo. Não tem problema nenhum isso. Porque às vezes a gente fica querendo ser amigo íntimo de quem só nos vê como amigo estratégico. E pode mudar, tá? Só o amigo íntimo que ele não se transforma nos dois. Porque se ele sair de amigo íntimo é porque alguma coisa deu errado, então você vai perder a amizade com ele. Ele não volta a ser estratégico ou necessário. Agora, o estratégico pode passar a ser necessário, o necessário pode virar íntimo. Na verdade, todos os três, a tendência é que eles virem íntimos. Só que amigos íntimos, eles são contados nos dedos da mão. Nos dedos da mão. De uma mão. Você não vai ter essa quantidade de amigos íntimos. Não vai ter. Jesus tinha 3. Jesus tinha 3 amigos íntimos. Jesus tinha 3 amigos íntimos. Mesmo assim, um dos amigos íntimos de Jesus, que era o mais chegado, que recebia as maiores broncas, os maiores ensinamentos, negou Jesus. Na hora do aperto ele falou assim: não conheço, não sei nem quem que é esse homem, nunca nem vi. Jesus teve 3 amigos íntimos no meio de 12 apóstolos e um dos amigos íntimos o negou. E você achando que pode contar a sua vida para todo mundo. Eu era um desses. Minha vida era um livro aberto, tá? Não tem segredo com ninguém. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter segredo. Tem que ter coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Tem que ter coisa que ninguém sabe, só você e Deus. Como que você descobre quem são seus amigos íntimos? Testes. Faz um teste com um dos seus amigos que você está achando que ele é íntimo ou querendo que ele se torne amigo íntimo. O Thiago Brunet, no livro, ele explica um teste que ele fez com 3 pessoas. Ele simplesmente parou de falar com os 3. Um começou a falar mal dele, horrores. Falou: o Thiago aí, ó, ficou rico agora, ficou famoso, agora esnoba a gente, não conversa com ninguém, não responde ninguém no WhatsApp, não fala com ninguém. Os 3, o Thiago estava pensando em levar para amigos íntimos. E aí, o segundo ficou todo preocupado, saiu perguntando para todo mundo: ei, você sabe o que aconteceu com o Thiago? Ei, você sabe o que aconteceu com o Thiago? Ei, o que aconteceu com o Thiago? Você sabe o que está acontecendo com o Thiago? Eu tô preocupado, o Thiago não fala com ninguém, o Thiago não fala comigo. E o Thiago tá falando com você? Tá. O Thiago tá falando com você? Tá. Ué, então ele só não tá falando comigo, o que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Mas também não chegou no Thiago e falou. E o terceiro não fez nada. Absolutamente nada. Mandou uma mensagem para ele e falou assim: amigo, eu tô aqui. Precisar de alguma coisa? Qual dos 3 se tornou amigo íntimo? Me conta. Lógico, foi o terceiro. Porque ele respeitou
o momento que o amigo estava passando. Mas se prontificou. Eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Os amigos de Jó passaram 7 dias em silêncio ao lado dele. 7 dias em silêncio ao lado dele. Amigos de verdade. E aí depois de 7 dias eles começaram a conversar e só falando abobrinha. Por quê? Porque o nível de consciência, de conhecimento deles era um, de Jó era o outro muito maior. Então, quem são seus amigos? Jesus tinha 12, 3 eram íntimos e 1 traiu ele. E aí, o que você me fala? Quando chegou a hora, ele pôs na mesa com seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aqui é uma cena que se repete todos os dias, no caso aqui em Anápolis, várias vezes ao dia, que é a Eucaristia, né, da Santa Missa. É o momento mais lindo da Santa Missa, que é a consagração. É muito lindo e se repete todos os dias, várias vezes ao dia. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai, segundo o que foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele for entregue. Começaram então a indagar entre si qual deles faria tal coisa. Houve também uma discussão entre eles, qual seria o maior. Cara, esses aqui são os apóstolos. Os caras que andaram por 3 anos com Jesus. Aqui já está terminando, já tem 3 anos que eles estão andando com Jesus. E eles estão discutindo quem é o maior entre eles, parecendo criança. 3 anos andando com Jesus, discutindo quem era o maior entre eles, parecendo criança. Um deles vai trair Jesus, vai vender Jesus por 30 moedas de prata. O outro, que era para ser o mais importante, vamos assim dizer, porque o cara ficava mais perto, o cara que levava mais pancada de Jesus, vai trair Jesus, vai negar Jesus. Você entendeu? Tá fazendo sentido para vocês o nível de pessoas que você tem à sua volta? Que talvez você esteja cobrando demais das pessoas que estejam à sua volta, querendo que elas sejam iguais a você ou melhores que você, sendo que Jesus tinha 12. E aí, desses 12, o doidão do Pedro sacou a espada e cortou ele. Jesus nunca pregou violência na vida. Jesus nunca pregou. Parece que Pedro deletou da cabeça dele tudo que Jesus ensinou durante os 3 anos. Arranca a espada e vá para a orelha de Malco. Doido de pedra, Pedrão. Purinho. Jesus lhe disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Então, quem é o maior? Maior é aquele que serve. É isso que Jesus nos ensinou.
Então, é tudo sobre servir. É tudo sobre servir. Tudo sobre servir. Como você tem servido? De que forma você tem servido? Fala para mim. Vós sois o que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino. E vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui ele está falando que eles vão sentar junto. Os 12 discípulos vão sentar junto com Jesus. No reino de Deus. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Imagina o que seria peneirar como trigo, hein? Será que era pior do que Jó? Muito bom dia, Ederson Andrade. Muito bom dia, doutora Isabela Ramos. Sejam muito bem-vindos. E aí Jesus fala, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Jesus rezou por Pedro. Jesus intercedeu por Pedro quando Satanás tentou peneirar Pedro. Amigo íntimo recebe orações. Amigo íntimo está nos pensamentos o tempo todo. Amigo íntimo está bem próximo. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. E disse-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, pois também o que me diz respeito tem um fim. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: é suficiente. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles, mais ou menos a um tiro de pedra, uns 2 metros de distância. E dobrando os joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Aqui é o momento em que eu percebo que a humanidade de Jesus teve medo de tudo que iria acontecer. Leandro, você está ficando louco? Jesus teve medo? Sim, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E aqui ele quer nos ensinar que vai ter horas na nossa vida que o desafio vai ser muito grande. Muito grande. E eu vou tentar desistir. Eu vou querer desistir. A doutora Isabela estava junto conosco na caminhada da fé para a Trindade. Foi muito difícil. Leandro, mas você está treinando, você tem condicionamento físico? Tem, estou treinando e tudo. Só que foram 74 quilômetros, 15 horas de caminhada. Por várias vezes passou na minha cabeça por desistir. Por várias vezes eu tive medo de me machucar. Por várias vezes eu tive medo de não conseguir. E aí? O medo me dominou? Não. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, ó. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque eu sei que vai ser muito difícil, vai ser muito pesado. Eu vou sofrer demais. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Cara, eu falei que ia chegar em Trindade. Lembrando sobre a lei da atração, eu falei que ia chegar, ainda falei a hora da missa que eu ia assistir.
E eu estava sentado de frente ao altar na hora que eu falei que eu ia chegar, na hora que eu ia assistir a missa. Na missa que eu falei que eu iria assistir. Agora, quantas vezes eu não pensei em desistir? Quantas vezes eu não pensei em parar? Quantas vezes eu não pensei que eu não iria conseguir, que eu iria me machucar, que estava doendo, que eu não poderia continuar, que eu tinha que... Quantas e quantas vezes eu negociei com a dor, eu tirei a dor da sola do meu pé e pensei e levei ela um pouco mais para cima, para o joelho, para a panturrilha, para a coxa, para aliviar a dor nos meus pés. Tudo negociando com a mente. E cheio de angústia, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. E o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Estou lendo a nota de rodapé aqui e é muito interessante. Médicos cientistas provaram que isso aqui é o mais alto nível de agonia que um ser humano pode aguentar, que é transpirar sangue. É o mais alto nível de agonia que o ser humano suporta quando ele transpira sangue. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão à frente. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, curou-o. Depois Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos. Como a um ladrão saístes com espadas e paus? E eu estava convosco no templo todos os dias, e não pusestes a mão sobre mim. Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Prenderam-no e levaram, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro, amigo íntimo, próximo de Jesus, falou que morreria por Jesus e mataria por Jesus. Estavam seguindo de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor. E Pedro sentou-se ao meio deles. Ora, uma criada viu-o sentado perto do fogo e, encarando-o, disse: Este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo visto, afirmou: Tu também és deles. Mas Pedro declarou: Homem, não sou não. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Cara, quando a gente consegue ver a imagem, né? E o filme A Paixão de Cristo é nítido nisso. E um grande amigo, meu coach, o Caio, ele teve na Terra Santa agora, teve em Jerusalém, teve em Belém, teve em vários lugares por onde Jesus andou, por onde Paulo andou. E a gente conversando, ele falou: Cara, agora eu não leio a Bíblia mais, eu vejo a Bíblia. E é uma das viagens que eu quero fazer. Porque, cara, tá escrito aqui, ó:
E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Tá confusão rolando, Jesus está sendo chicoteado, o galo canta, Jesus olha, Pedro olha, eles cruzam olhares. E Pedro entende, velho, fiz merda. Jesus falou que eu ia trair ele, eu traí. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. E saindo fora chorou amargamente. Qual a diferença de Pedro e Judas? Os dois fizeram basicamente a mesma coisa. Só que Pedro sabia o tamanho da misericórdia e encontrou com a misericórdia de Jesus. Fez um encontro com a misericórdia de Jesus, e Judas não. Judas era orgulhoso. Ele não aceitou a misericórdia. Ele não se sentiu digno da misericórdia de Jesus. Fortíssimo. Os dois tiveram basicamente o mesmo pecado: trair Jesus, negar Jesus. O Judas apenas fez dinheiro, porque Pedro não fez, mas Pedro também negou Jesus. Só que qual que é a diferença? Pedro deixou ser alcançado pela misericórdia de Jesus. Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam-no, cobriam-lhe o rosto e o interrogavam: faz uma profecia, quem é que te bateu? E proferiam contra ele muitos outros insultos. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e escribas, e levaram-no para o sinédrio, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos interrogar, não respondereis. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos então disseram: és portanto o Filho de Deus? E ele lhes declarou: vós o dizeis, eu sou. Replicaram: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós o ouvimos da sua própria boca. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. E aqui a gente encerra o capítulo 22 com Jesus chegando de frente a Pilatos, né? De frente a Pilatos. Então, falta só 2 capítulos para terminar o livro de Lucas. E o quanto é interessante hoje, né? A gente falando sobre amigos íntimos, sobre pessoas que estão próximas, sobre pessoas que devemos ter ao nosso lado. E agora nós vamos encerrar a nossa live, porque dentro de 4 minutinhos começará a live da minha maravilhosa amiga Fabi. E eu quero vocês todos lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Rezem por mim. Hoje é um dia importante na minha vida. E amanhã eu trago novidades para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!